Olha só que coisa boa. Já começa com o Cuca, começa com o Jardel. Ô Jardel, tudo bem? Jader. Jader, desculpa. Jader. Jader, tudo bem, professor universitário, né, Jader? Que a gente conversou assim rapidamente. Você como professor, você tem um dia bem atarefado, né? Bastante. Bastante. E o Cuca, ele é um bom menino ou ele está caminhando para ser um bom menino? De vez em quando, ele demonstra assim, algum comportamento agressivo, né? Alguma ansiedade em certos momentos. É agressivo com outros cachorros também às vezes, então a gente resolveu tentar corrigir esse problema. Né? E qual é a idade dele? Ele tem 6 anos. Nossa, mas ele já tem uma boa idade, né? Deixa eu ter uma boa tarde, Denis, também boa tarde, Alex, boa tarde, André, justamente com o Jader. Essa questão de comportamento, né? Não tem idade, André? 6 anos, o Cuca já não devia ser um bom menino ou depende muito também da questão da raça do cão? Olha, acho que depende, na minha opinião, depende muito do relacionamento que ele tem com o dono. Claro que você pode ter, assim como a gente, animais com problemas de comportamento, né? Que tem algum desvio. Mas isso é uma parcela muito pequena, né? Na realidade, hoje, sabido, tem um problema de comportamento mesmo, né? Eu vejo muito que o problema é mais de relacionamento. Ah, então deixa eu até puxar o Jader, lá com o Jader novamente, vamos perguntar para o Jader. Jader, você se acha uma pessoa assim, nervosa, ansiosa? Tu acha que transmite isso para ele? Vocês estão fazendo uma reflexão em família? Sim, eu acho que o problema dele é receber muita atenção, eu acho, em alguns momentos. Né? Muita atenção? Vocês têm filhos? Tu é casado, primeiramente? Sim, sim. Vocês têm filhos? Não. Não? Olha, deixa o nosso especialista também em comportamento, Denis. Tudo bem, Denis? Tudo bem. Denis, você é da Inglaterra? Sou, na realidade, originalmente daqui, formado, educado, exilado praticamente na Inglaterra. Depois voltei para o Brasil em 2002. E gosta do nosso país? Gosto, Que por bom. isso estou aqui. Há quanto tempo você está assim, ligado realmente aos animais? Desde sempre? Assim, a nível de trabalho, por volta de 25 anos. 25 anos. Mas na Inglaterra isso passa por várias fases, né? Você começa adestrando, e só adestrando, catando cocô de cachorro em aula, aquela coisa toda. E aos poucos você vai lendo, fazendo cursos, começa, né? a percebê-los ainda mais, passa a entendê-los ainda mais. Eu acho que é uma coisa que você pode aprender, mas a vivência é fundamental. Agora, a gente falou do comportamento, Denis. Antes, assim, da gente se preocupar, por exemplo, ele tá meio agressivo, o Cook, né? A gente coloca assim como personagem, mas pode ser, uma pessoa em casa pode estar passando por uma situação semelhante, né? Pode ser alguma coisa física, tem que procurar o veterinário, ou às vezes é emocional mesmo? Não é incomum, para mim, doutor, por exemplo... Doutor Alex está aqui também junto, assim, a gente vai dividir. gente falar assim, só diria o seguinte, quando é uma agressividade repentina, ou aparentemente sem qualquer tipo de justificativa normal, ou seja, o cachorro não foi acuado, reagiu, não foi posto numa situação de medo, reagiu, enfim, muitas vezes pode ser isso que o doutor citou agora há pouco, questões mesmo de saúde. A primeira coisa que eu faço, porque eu não sou veterinário, não conheço nada de veterinária, a não ser aquelas coisas que a gente escuta, mas não aplica, né? Passamos esse cachorro para o veterinário e solicitamos encarecidamente que faça um exame físico completo, do dorso, das patas, É porque o comportamento acaba refletindo talvez um mal-estar, né? Pode ser. Muitas vezes um cão, por exemplo, até com 6, 7 anos de idade, vem vivendo com um problema de displasia, vem vivendo com um problema dentário, de coluna, né? E não sabe dizer que está sentindo isso, e de vez em quando não é tão perceptível no andar do animal. E isso vai criando, até um determinado momento que estoura. Aí ele passa a adotar esse comportamento. Como se fosse normal dele, né? Exato, ele passa a ser. Alex, e aí? Daí passou pela avaliação assim, né? Puxa vida, ele está bem, ele recebe uma comida, ele tem um ambiente asseado, ele tem atenção, às vezes em excesso, né? Já tem situações... Pode ser alguma coisa no organismo dele? Pode ser. A gente procura, se a agressividade começa de imediato, não era tosse, procura, ou dor de dente, ou ouvido, é bastante comum, o cachorro ter dor de ouvido, você não sabe, a pessoa não vê, e
só a gente examinando que vai achar. Que vai achar realmente a resposta. Quando é agressividade imediata, normalmente é uma causa física, né? André, daí você pega esse pacote todo, né? Comportamento, saúde. Opa, peraí, tá tudo bem. Então, como é que você analisa o paciente? Então, Já na questão do adestramento. Ah, Bebel, vem cá, Bebel. Vem. Ela é tão bonita, né? Tudo bem. Então, Tá tranquila. eu sempre tento trabalhar, faço a opção por trabalhar com os donos juntos. Certo. Né? A questão é melhorar o relacionamento entre dono e cão, Tá. né? Ou família e cão. A coisa não é abordada de maneira única, assim, eu vou trabalhar o cão, Certo. Bebel. Não. Vou trabalhar o Bebel, a Certo. Bebel e os donos da Bebel. É a família, né? Exatamente. Eu vou trabalhar o Cookie e o Jader e a esposa. Certo. Então, a gente vai trabalhar sempre em conjunto. Nunca de maneira isolada, o cão. Mas até o Jader perceber, né, Jader, que teria que trabalhar em família, você tinha noção de que era muito mais além? Não era só com o Cookie em si? É fácil perceber, né? Porque quando o cachorro se torna agressivo, ele começa a atacar outros cachorros durante a caminhada na rua, então dentro do carro. E quando, por exemplo, ele ficava com outras pessoas que não fôssemos nós, o comportamento dele é diferente, né? Perfeito. Então, eu acho que naquele núcleo, né, mais interno, é ali que está o problema, né? E aquela questão do carinho, né, do amor, né, você achava que ele também já estava sofrendo por não ter uma solução para essa agressividade dele? Eu não sei se ele entende isso como sofrimento, né? Sim. Ou um comportamento natural? Do pouco que eu sei, ele acha que ele é que comanda, então talvez o André e o Denis possam falar. Até, André, por favor, quer chegar lá perto do Cookie? Daqui que eu seguro a Bebel. Daqui. Isso, obrigada. A doutora Alex, fica à vontade. Isso. Explica pra gente, até pro pessoal que tá em casa, por exemplo, esse tipo de comportamento um pouco agressivo, um pouco ansioso, que ele tá ansioso, ele quer sair do estúdio, porque a tua esposa também tá por aqui, né? Ele já percebeu. Como é que você começa a ajudá-lo? Então, por exemplo, o Denis, o Jader, sim, está aqui retendo o nosso amigo. A ideia é essa mesmo, acho que é reter ele sem ficar dando muita atenção, reforçando esse comportamento dele. Ele está querendo chamar atenção. Exatamente. Se a gente ficar trocando olhar com ele, ficar dando carinho, tentando, como as pessoas pensam que, por exemplo, ele está fazendo isso e você, vou acalmar o cão. A cabeça das pessoas é assim que funciona. Eu vou acalmar ele. Não, você está dizendo para ele o seguinte, é isso que eu quero de você. Você está reforçando esse comportamento, é justamente o comportamento que você não quer. Certo. Então a ideia é a gente achar um mecanismo, né, que faça ele parar com esse comportamento, ou pode ser ignorando também. Uma maneira que funciona muito bem é ignorar o comportamento. Mas para isso é imediato, que às vezes até a ansiedade do dono... Vai depender muito. Pois é, aí você tem que estar coordenando o dono, tem que estar coordenando o cão, e você tem que, né, tentar... Nossa, mas ir testando as coisas até... É uma simbiose. Isso, né? Você vai experimentando e vai depender muito do cachorro que está ali naquele momento, do dono, né? Nesse comportamento agora, por exemplo, como é que você orientaria o Jader em relação ao corpo? Bom, eu acho que é isso aqui. Ele está fazendo a coisa, eu acho que legal. Ele está segurando ele, está retendo. A ideia é ele não fazer o carinho, né? A ideia é ele não trocar o olhar com ele e ficar esperando ele... É porque, na verdade, ele tem alguma coisa que ele quer lá fora, né? Que ele sabe que está lá. No carro, né, Jader? Por exemplo, se ele tenta pegar algum outro animal que está fora do carro, ele já tentou pular pela janela? Já agredi-lo? Frentista, por exemplo, é um terror, né? Nossa, não posto de gasolina? A experiência é que o carro para o cachorro é um território que se movimenta, né? Geralmente o carro faz parte do território do cão. Ô, Denis, e como ele falou... Agora, isso tudo, o comportamento do cão, como é que... Porque o cão, ele nos vê como uma grande matilha, é isso, assim? Dá pra ver que ele é o dono ali, ele que lidera... Assim, na verdade é assim, para nenhum cão, eu acredito que eles almejam ser líder, propriamente dito. É mesmo? Tu acha? Veja bem, porque com o papel de líder vem uma grande responsabilidade. É obrigado a tentar controlar coisas sobre as quais não tem controle algum. O medo, né? Situações extremas. É porta que não abre, é carro que não sabe dirigir, não sabe fazer compra, não sabe fazer nada. Então, é estressante, por exemplo, ficar educando os humanos naquilo que deveriam estar fazendo.
Isso é estressante para o cachorro. Então, olha esse só, papel é estressante para o cachorro passar a mensagem e nós não entendemos. Tá. Olha o papel. Eu digo para esse cachorro, se eu sou dono de bem, estou dizendo para ele que aquilo que ele faz está certo. E ele fala assim, tá, então meu compromisso é esse, tá, então não vou deixar ninguém aqui entrar em casa, quando vem alguém eu que vou vetar para ver se pode entrar ou não. Isso é estressante para o animal. Sendo que ele não tem controle sobre a campainha, não tem controle sobre quem chega na sua casa. Sim. Então... Você acha que agride um pouco o próprio bem-estar dele? Totalmente. Eu diria, entre isto e mimar um cachorro, eu considero o mimo uma crueldade. Deixa até passar essa questão. Jader, hoje você vê que realmente entendê-lo mais é importante e fazer com que ele se entenda, porque eu acho que ele precisa também, né, se entender. Saber que ele tem um espaço e vocês têm outro. Eu acho que o mais difícil é tentar... para nós entendermos como funciona a cabeça do cachorro, né? Certo. E às vezes muitas das coisas que a gente tenta fazer achando que está fazendo uma coisa boa, na realidade está atrapalhando ainda mais. Por exemplo, uma coisa que o André acabou corrigindo em relação a você, que você, além da atenção demasiada, o que você fazia de errado, que hoje você já se corrigiu, já Por exemplo, uma coisa que eu aprendi com o André, na hora que você vai passar numa porta, por exemplo, uma coisa que é muito simples, né? Às vezes o cachorro quer passar na frente, então para a gente tentar se policiar para tentar nós passarmos à frente do cão, né? Por exemplo, dá pra gente fazer uma demonstração agora, André? Se ele fosse andar mais ou menos só até que assim, como é que o Jader andaria? Não, o que eu recomendo para dentro de casa é assim. Tá. Geralmente o cão não está com a guia, não está na guia dentro de casa. Certo. Então se eu não quero que o cão passe na porta antes de mim, o que eu faço? Ele percebe quando você vai passar na porta. E antes disso ele passa na tua frente. Eu recomendo meus clientes fazer o seguinte: ele vem até a porta, o cão passou na frente, você volta. Sei. E ele vai estar do outro lado, você frustra ele, vai, ué, ele não veio atrás de mim? Ele volta e você retoma a direção. Será que ele volta? Geralmente volta, ele quer te acompanhar. Você fez a menção de passar pela porta, ele já te jogou. No caso do Cook, ele está num processo ainda, né? Isso é o caso interno, né? Eu estou falando de uma casa fechada, você está dentro de casa. Certo. Rua, aí você vai sair para a rua, aí você tem que pôr a guia, você tem que ajustar a coleira de maneira correta, para não escapar, para não correr acidente. O cão... Como seria? Vamos fazer uma demonstração antes do intervalo com o Jader? Assim, Tá. Em relação a caminhar na rua, pode ser? Tá, vamos lá. Ele consegue andar, Jader? Vamos lá. Sim. De frente para a câmera, assim, vamos ver. Isso. Não a gente já aprende. Vamos lá. Orientando. Até aqui, Jader. Virou, isso. Jader. Puxando um pouco. Isso. André, tá Vira, perfeito? vira, Jader, vem pra cá. Então, ele está de coleira, né? Então, eu geralmente recomendo dar um toquinho na guia para informar para o cachorro que você está mudando a direção. Você tem que puxar. É só uma informação, na verdade. Não precisa ser uma coisa brusca, né? O teu Muda braço, só a posição da mão, O braço Jader. do Jader está bem A mão para rígido. baixo. Isso. Para baixo. Isso. E conforme o cão vem andando naturalmente, você vai afrouxando a guia. Você vai deixando, ele vai percebendo. É claro que você tem que estar sempre reforçando aqui. Ele está andando do teu lado, você tem que reforçar. Muito bem, carinho. Para dizer para ele, isso é certo. Não adianta você ficar dizendo o que está errado sem dizer o que está correto. Você tem que dizer o que está errado e dizer o que está correto. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar porque a gente está aqui ao vivo, tá? Cachorro pratinho pra lá, a Bebel tá bem tranquila. O Cook está num processo, né? Peço para o Jader só ficar um pouquinho mais para cá. Jader, está num processo de aprendizado ainda, mas está dando tudo certo, é isso? Tem que ter muita paciência, né, tem que Jader? ter paciência. Tem que ter paciência. Tem alguns altos e baixos. E a tua esposa também está aceitando algumas modificações em casa, a atenção, aquelas coisas assim? Ele é um pouco mais relutante do que eu acho. Mas a orientação é essa, é passo a passo, né? Eu vou agradecendo aqui ao Jader, o André continua conosco, porque ele está ansioso para dar uma voltinha, só espera um pouquinho que a gente já vai se despedir, tá, Jader? Obrigada.